Fala pessoal, Sérgio aqui e amanhã, dia 27 de junho de 2023, será o dia D tanto para Bolsonaro quanto para Lula e o PT, pois será o dia que julgarão os processos que podem cassar os direitos políticos de Bolsonaro e torná-lo inelegível pelos próximos 8 anos. Ou seja, Bolsonaro não poderia ser candidato a nenhum cargo político, né? O que então traria alguns prós e alguns contras, tanto para Bolsonaro quanto para Lula e o PT, que eu trarei aqui neste vídeo. Então eu peço que você se inscreva neste canal e se você gostar, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Também deixe o seu comentário caso eu não tenha recordado algum pró e algum contra que você conheça e que eu não tenha citado neste vídeo. Eu desde já agradeço e vamos então para a nossa análise. Vamos começar com o caso de Bolsonaro inelegível. Qual seria o pró para Bolsonaro e a direita neste caso? Pois bem, pessoal, se Bolsonaro estivesse de fora do jogo e estivesse atuando nos bastidores, ele poderia sim alavancar a candidatura de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, tanto quanto a possível candidatura de Tarcísio, atual governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, sendo o estado mais populoso. Então, tendo a figura de Bolsonaro nos bastidores articulando as condições para uma chapa entre Romeu Zema e Tarcísio, muito provavelmente a direita seria fortalecida com essas figuras, pois elas não têm o chamado anti-bolsonarismo. Elas são mais aceitas pelo público de centro, aquele público que não é nem esquerda nem direita. Então, Romeu Zema e Tarcísio seriam personagens mais bem avaliados do que Bolsonaro no sentido da ideologia. Dessa forma, a direita sim, junto de Bolsonaro, poderia sair ganhando, tendo então um pró na questão da inelegibilidade de Bolsonaro. Outro pró para a questão da cassação dos direitos políticos de Bolsonaro seria para a própria vida pessoal de Bolsonaro. Bolsonaro é um capitão da reserva, ou seja, recebe a aposentadoria como capitão, que não é um dinheiro ruim, e também tem a aposentadoria como deputado federal, então ele recebe também como deputado federal aposentado. E para além disso, ele também tem a aposentadoria de ex-presidente. E atualmente ele recebe como título honorável, né, um salário de presidente de partido, o presidente do PL, um presidente de honra. E esse salário é nada mais nada menos do que R$ 80.000 mensais. Dessa forma, Bolsonaro teria muita paz, muito sossego, né, sendo tornado inelegível e podendo ser um personagem de bastidor, articulando bases para formar novas lideranças e uma possível candidatura, como eu já citei, de Romeu Zema e Tarcísio Gomes de Freitas. O primeiro contra da questão da inelegibilidade de Bolsonaro seria o fato dele não poder ter o protagonismo como personagem político apto a disputar a presidência da República até 2030, uma vez que o seu processo, que pode cassar os seus direitos, é de 2022 e o prazo para a questão das candidaturas, né, serem entre o meio do ano. Então, até 2030, Bolsonaro não teria participação em nenhuma questão eleitoral de forma direta até 2030, o que é um fator de risco, né, um fator muito contrário à figura de um líder político, uma vez que o brasileiro tem memória curta. E outra questão que pode ser considerada um contra é o fato de que Bolsonaro não teria nenhuma posição de destaque para além da presidência honorável do partido. Agora vamos falar da posição de Lula, do PT e da esquerda, no caso de Bolsonaro inelegível. Qual seria o primeiro pró de Lula nesse sentido? O primeiro pró é que Lula se destacaria muito mais sendo o único player com grande favoritismo, né, sem um personagem de oposição consolidado. Uma vez que Bolsonaro esteja fora do pleito eleitoral, Lula se consolida como uma figura isolada de liderança política no Brasil. Então, esse seria o primeiro pró a favor de Lula, o PT e a esquerda.
O segundo pró seria o fato de que Lula teria um vácuo para articulação no Congresso, uma vez que boa parte dos congressistas de centro teme se alinhar com a esquerda por conta de um possível favoritismo para 2026 com Bolsonaro. Dessa forma, se Bolsonaro se tornasse inelegível, Lula teria muito mais condições de abocanhar uma grande parcela do Congresso a seu favor, tendo então votações determinantes consideradas positivas para a articulação petista. Agora vamos falar dos contras de Bolsonaro inelegível para o PT, Lula e a esquerda. O primeiro contra seria um fato que eu já citei até mesmo para Bolsonaro como um pró, que é a questão da articulação de Bolsonaro nos bastidores para formar novas lideranças para a próxima eleição. Dessa forma, Lula não enfrentaria Bolsonaro, não teria como se retroalimentar politicamente da figura de um opositor que viria para destruir o seu programa de governo introduzido em 2023 até 2026. Dessa forma, Tarcísio e Zema entram com certo favoritismo por não terem o peso do antibolsonarismo contra si. Talvez o maior fator contra Lula e o PT seja a questão de que Bolsonaro, atualmente condicionado à posição de um candidato a 2026, seja a sua trava para impeachment. Ou seja, se Bolsonaro sair do pleito eleitoral porque teve os seus direitos políticos cassados e se tornou inelegível, Lula não tem mais um porquê existir. Ele não vai retroalimentar a existência do antibolsonarismo. E dessa forma, Alckmin pode ganhar destaque, tal como Temer ganhou destaque nos governos Dilma até o ponto de que assumiu a presidência num processo de impeachment que destronou Dilma. Dessa forma, Lula, sendo a única força motriz capaz de derrubar Bolsonaro da presidência, é necessário que ele exista enquanto Bolsonaro existir. Se Bolsonaro não existir mais como candidato nos próximos 8 anos, não há uma necessidade de Lula ocupar a cadeira presidencial. E dessa forma, talvez um processo de impeachment siga adiante e vejamos então futuramente Alckmin presidente. Mas e o que acontece em caso de absolvição de Bolsonaro nestes processos que julgam a sua cassação de direitos políticos? O que acontece então se Bolsonaro não se tornar inelegível? Quais seriam os prós e quais seriam os contras, tanto para Bolsonaro quanto para o PT, Lula e a esquerda? Vejamos a seguir. Agora vamos comentar o principal ponto pró a Bolsonaro e à direita no caso de uma absolvição de Bolsonaro nesse processo de cassação de direitos políticos. Caso Bolsonaro então não se torne inelegível, ele retoma o aspecto fundamental de figura central da direita, sendo o personagem mais influente e retomando então uma possível liderança não só em pesquisas eleitorais, como talvez tornando-se o próximo presidente da República em 2026, caso a agenda petista desmorone, como tem acontecido em setores como o da política, o da economia e o da diplomacia. Dentre 2023 e 2026, ainda teremos muita água para correr, e Lula teme essa possibilidade. Outro ponto muito positivo para Bolsonaro, caso ele não se torne inelegível, caso ele seja absolvido neste processo, é de que em 2026 ele pode não só ser vitorioso, como formar uma bancada congressista, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, muito mais forte, haja vista o resultado expressivo que a sua influência política tomou em 2022, elegendo uma maioria gigante no Congresso, dando principal destaque para a Câmara dos Deputados. Lembrando que em 2026 a eleição para o Senado terá 2 vagas para cada estado, o que talvez torne ainda mais influente a ala de direita e a ala liberal. Um ponto contra que eu tenho a destacar, a possibilidade de Bolsonaro ser absolvido, para o próprio Bolsonaro, seria a questão da competição contra Zema ou Tarcísio, que muito provavelmente ganharão um papel de destaque, sendo governadores dos principais redutos eleitorais, que são Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, por ser o estado mais populoso, como eu já citei, e Minas, por ser o fiel da balança em diversas eleições.
Lembrando que Romeu Zema já foi reeleito como governador, então ele não poderá disputar o governo de Minas mais uma vez. Outro ponto positivo para Lula e para o PT seria a sobrevida que Lula teria permanecer no cargo de presidente até 2026. Lembrando a tese que eu já citei aqui. Se Bolsonaro sai do jogo, Lula provavelmente sai também. Mas se Bolsonaro continua no jogo, Lula terá que continuar até 2026, porque no caso de impeachment, Lula perderia os direitos políticos e não poderia se candidatar para ser a oposição a Bolsonaro. E boa parte do sistema não gostaria de ter Bolsonaro presidente novamente. Dessa forma, Lula terá o seu papel de destaque como a única oposição certa da esquerda para ir contra Bolsonaro em uma possível eleição em 2026. Lula não cresce nas mídias sociais. Esse é outro fator muito negativo, muito contra Lula no caso da absolvição de Bolsonaro. Bolsonaro sendo absolvido e podendo concorrer ao pleito de 2026, não só se projetará para esse próximo pleito, como também continuará a prejudicar a imagem de Lula durante todo o seu mandato. Dessa forma, tal como Lula fez de 2019 a 2022, Bolsonaro terá um espaço gigante na internet que cada vez mais se consolida como o principal meio de informação para muitos brasileiros. Ou seja, Lula não sabe jogar o jogo que Bolsonaro está jogando. E Bolsonaro já está pronto para 2026. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que precisam desse vídeo para entender melhor o cenário político. Eu te agradeço muito e espero que você esteja comigo nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!